Mas da hora, gente, assim como a Lilian falou, eu não posso deixar de também não comentar que é uma alegria, uma felicidade muito grande poder ser participante de tudo isso que está acontecendo. Isso nasceu no coração de alguns líderes e também eu acredito de alguns liderados que já participavam de conferências e tal, e já foi para alguns lugares e já recebeu de outras igrejas, e nós conversando e falando sobre ter uma conferência do Influa, e isso foi tomando uma proporção e foi indo e foi chegando e pessoas somando e, sensacional. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui, é uma alegria muito grande poder estar partilhando algo com vocês, com a galera dessa geração. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 34 anos, né? Já sou meio tiozinho, igual o Bill falou ontem, e de verdade, no fundo, eu me considero tiozinho, mas eu sou meio assim mesmo, meio diferente, né? Para não falar exótico. Mas enfim, é uma alegria muito grande poder olhar no olho de vocês, poder olhar para essa geração e soltar algo que tem no meu coração, porque fizeram isso comigo quando eu era um jovem, todo perdido, todo zoado, para poder olhar e falar, eu acredito em vocês. E essa é uma frase que tem dentro de mim, eu sei que tem dentro de vários líderes e de várias pessoas, de poder olhar para você e falar, independente do caos, da dificuldade, do que você já viveu, do que você já fez, nós acreditamos em você. Aleluia. Falei certo, amor? Nós acreditamos, né? Falei, né? Falei ali no loop. Beleza, obrigado. Mas enfim. E a pergunta que estava no meu coração e foi o que eu mais falei ali para as pessoas, que estava no meu coração para eu estar ministrando, era como permanecer em meio ao caos. Como permanecer em uma situação, em meio às dificuldades, às tretas da vida. Como eu faço isso? Eu troco bastante ideia com jovens, tanto na igreja quanto nas ruas. E aí eu vejo que tem uma instabilidade. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Não é só do jovem. É dessa geração isso. Porque também tem muito adulto assim. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. É dos dias de hoje. E se nós não tivermos uma convicção, na hora da primeira treta, na hora da primeira dificuldade, a gente não vai permanecer. Se a gente não souber saber em quem nós estamos crendo, quem Ele é, nós não vamos saber permanecer em meio ao caos. E aí tem um personagem na Bíblia que eu piro, e se você é meu amigolaço, você vai saber que eu falo dele direto, porque eu olho para ele e eu falo, mano, sensacional. Então depois de Jesus, quando eu vejo falando de Pedro, quando alguém fala de Pedro, eu já dou uma esticada no ouvido, que eu falo, quero ouvir se tem mais alguma coisa aí, mano. E uma das cenas loucas assim, que já me deixou em, revertério, deixou eu, é quando Jesus ele se aproxima do mar da Galileia, ele chama Pedro, André, João, ele chama os caras, vem comigo, eu vos farei, vocês, pescador de homens. E toda vez eu ficava lendo esse trecho, e isso é muito perigoso, você ler um texto fora do contexto, e eu ficava olhando, como assim, os caras estão trampando, passa um cara lá, chama, ele larga tudo e vaza. Como que tipo, larga tudo assim? Alguma coisa tem que ter acontecido, porque eu decidi levantar minhas mãos para Jesus após algo sobrenatural aconteceu. Não foi porque falaram e era bonitinho, não foi porque eu passei na frente de uma igreja, nossa que legal, vou lá, não. Algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Uma vida toda torta, de dependência química, internação em casa de recuperação, vários delitos, enfim. E um dia Jesus me tocou em meio ao caos e zoado, e eu levantei as mãos. E aí as coisas começaram a acontecer, então eu levantei as mãos, algo sobrenatural. As histórias de dependentes químicos aí, são poucos que conseguem largar e tal. Todo mundo fala um monte de coisa, não tem jeito, não tem cura. E eu conheci o que pode curar. E não tenho medo de falar se é curado de dependência química, soma, porque eu estou permanecendo. E quem permanece vira discípulo. E quem vira discípulo conhece a verdade liberta, ponto, vamos embora. Não adianta, tem gente, não, mas é incurável e fatal, mano. Pode ser incurável para você, para mim tem cura, o nome da cura é Jesus e estamos aí. Glória a Deus. Mas então, e no Evangelho de Marcos e de Mateus só fala isso. Jesus passa, chama os caras e os caras seguem. Só que se você for ler mais um pouquinho, você vai ver que lá em João, a história é um pouco diferente. A história diz que João Batista, ele tinha seus discípulos e ele estava caminhando com 2. Jesus passa, ele fala, olha o Cordeiro de Deus. Os caras ficam todo curioso, vai lá trocar uma ideia com Jesus. E aí, onde você tem ficado? Onde você tem dormido? Onde você
Você tá, mano, vem comigo. E a Bíblia diz que André passou a tarde com ele. E André é irmão de Pedro. André vai até Pedro e fala: ei, achei o Messias, você precisa conhecê-lo. E aí Pedro vai, conhece Jesus. Lê em João lá, você não leu isso aí, irmão? Tá lá, João 1,35, vai lendo. Tá ali, mano. E aí no Evangelho de Lucas é diferente, cara. É outro rolê. Ele fala assim, ó, que Jesus estava descendo o mar da Galileia. Então eu já entendi que Jesus já tinha trombado Pedro, já tinha passado um tempo com ele. E aí ele está passando, descendo o mar da Galileia. E quando Jesus chega, mano, os caras não tinham pescado nada. Algumas falam que estavam lavando as redes ali, estava ali. Ele fala: mano, vamos para águas mais profundas. E aí os caras jogam a rede, e aí rola a pesca milagrosa. Algumas bíblias está assim o subtítulo: a pesca milagrosa. Aí sai um monte de peixe. Mano, eu não sei vocês, mas os caras eram pescadores. Se os caras pescaram, não pegaram nada, vem um cara e fala: joga a rede. Pera aí, mano. Uau, vamos jogar então. É assim? Não, mano, eu sou profissional. Eu sei do que eu estou fazendo, não peguei, então não vai rolar. Mas aí eles jogam por obediência, pela palavra e tal. Pega. Aí algo sobrenatural acontece. E aí o que ele fala? Ei, cola comigo. Vocês pegaram peixe aí, mas eu vou fazer vocês pescadores de homens. Meu, que louco. E o que mais me chapa é assim: beleza, vamos lá, vamos indo. E quando eu levantei as mãos para Jesus, eu, novo convertido, queria mudar o mundo, fazer um monte de coisa. E eu escutava uma música em espírito, em verdade. Eu cantava com um amigo meu assim, ó. Falei: mano, nós vamos mudar o mundo, nós vamos para cima. Mas não sabia de nada, nem sabia o que estava acontecendo. Fizemos algumas besteiras, mas enfim, graças a Deus nós estamos aí. E aí o que acontece? Eles vão e começam a caminhar com Jesus. E aí maravilha. E aí milagre. É cego enxergando, é braço crescendo, é paralítico andando. Meu Deus, que louco. E se você vai ler nos evangelhos, se você não lê os evangelhos, vocês precisam ler, cara. Eu gosto de Marcos, porque ele é curtinho. No primeiro capítulo já está o bicho pegando. No segundo já estão rolando milagre. No terceiro, mano, já quer prender Jesus. Mano, se você é ansioso, começa lendo Marcos. Sua vida vai começar a mudar, mano. Eu tenho, né, um pouco meio meio ansioso. Mas enfim, mano, mas Marcos, mano, mudou minha vida, velho. O evangelho de Marcos, lendo e relendo. E aí as coisas começam a acontecer. Pedro e os discípulos, todo mundo junto e tal. Mano, Pedro até deu um passinho na água, velho. Ele deu uma afundada, mas ele deu um passinho lá, meu. Meu Deus, cara, demais. Mas a profecia se cumpre. Rola toda aquela cena no Getsêmani. Jesus é preso. Os caras dão um pau nele. Dá um pau e sangue para tudo quanto é lado. Ele vai para a cruz e, meu, Jesus morre. Jesus numa sexta-feira morre, mano. Mas domingo estava vindo, velho. Só que nesse intervalo de tempo que Jesus morre, velho, eu fico imaginando, cara, a cabeça de Pedro. Porque se vocês já leram também, vocês vão falar: ele esqueceu que Pedro negou. Não esqueci, é agora. E aí se você tentar Pedro andando com Jesus e tal, rola toda essa cena e Pedro não consegue. Ele falou: mano, eu morro até por você, eu tô juntão, eu tô fechadão, velho. Olha pra você ver como que eu tô, o cara quer te pegar, já dou uma espadada nele, nós tá junto, vamos lá. Só que deu uma coisa não muito legal acontece, véio. E em um dos evangelhos, Jesus passa e a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro, mano. E eu fico imaginando aquele olhar, mano, de Jesus quando olha pra gente e a gente não consegue responder o que é pra gente responder. Aquela vozinha da consciência que ele falou, que é o Espírito Santo de Deus, fala assim: se eu fosse você não faria isso, se eu fosse você não faria isso, não faça isso, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. E aí você já está fazendo. E Pedro não consegue responder e ele nega, cara. Eu não conheço, eu não sei do que vocês estão falando, cara. A Bíblia fala que ele falou assim: você é como ele, você veste roupas como ele. Ele já era alinhado ali, ó. E Pedro nega, Jesus morre. E eu fico imaginando a bad, velho. Que psicólogo ia conseguir trocar ideia, mano, quando Pedro sentasse, ia trocar essa ideia, Stephanie, Lilian. Fala: vocês não acreditam, mano, eu tava com o cara nesse intervalo, mano. E a Bíblia fala que Pedro volta a pescar, mano. Meu Deus, cara. Imagina o clima, mano. Imagina a bad, imagina a deprê, velho.
cuidado com o dia mau. Cuidado com o dia que você não vai conseguir fazer algo. Cuidado aonde você está. Cuidado aonde você tem frequentado. Cuidado com quem você tem se relacionado. Cuidado. Porque a Bíblia diz que nesse dia Jesus olha e um dos evangelhos fala que ele chora amargamente. Eu acredito que Pedro é um cara intenso, então ele chora amargamente. Eu acredito que aquele choro com barulho, sabe? Aquele choro que o Dezão chora, que o Xandão chora, eu também choro, com barulho. Faz barulho, mano. O Leandro tem uma mensagem chamada Chame aquele que se sente um desgraçado. Mano, essa mensagem mudou minha vida. E fala também um pouco mais de Pedro. E Pedro ali, cara, chorando, dia mau. Eu não sei se vocês sabem, quem sabe aqui, alguns já sabem que caminha com a gente. Eu sou técnico de enfermagem e informação. Eu trabalho no SAMU de Taubaté, trabalho no resgate de rodovias da CCR Nova Dutra também. E a gente atende emergências psiquiátricas. E o que são emergências psiquiátricas? São desde esquizofrênicos, pessoas em surto e pessoas com tentativas de suicídio. Pessoas com distúrbio de comportamento agressivo entra como emergência psiquiátrica. E nós atendemos esse tipo de pessoas. E aí o que acontece? Quantas vezes nós vamos chegar lá e nós vamos pegar jovens que tomou vários comprimidos, com ideias suicidas, que estava com faca e cortou o braço e começa a falar, e aí meu motorista já sabe que eu sou cristão, que trabalha comigo, ele já olha para mim, é com você, psicólogo. Ele acha que eu sou psicólogo, mas eu não sou, mano. Eu sou um filho de Deus e eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer ali. E eu pego o telefone de mãe, eu pego o telefone de todo mundo, e ninguém entende nada, porque daí às vezes liga no SAMU, quer falar com o técnico de enfermagem que atendeu, e vamos em que vamos. E se não pode fazer, não tem problema, depois eu peço desculpa e finge, eu não sabia que não podia, e vamos lá, Jesus. E aí, várias pessoas a gente pega e você vai perguntar para ela, por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Você começa a entrar na ideia, porque às vezes está meio sonolento, está meio acordado, e com o pai, com a família junto. Esses dias uma menina falou assim, o pai falou, por que você fez isso? Você tem tudo, eu te dou tudo. Aí ela virou e falou assim, o que adianta ter material se não tem fraternal? Meu, doeu em mim na hora, eu ouvi, estava na minha frente, assim, ninguém me contou, eu estava ali, Aquele meu olho, eu olhei pro cara, o cara ficou muito sem graça, ficou em silêncio, eu tentei começar a trocar uma ideia, não deu e tal, mas eu sei que tem amigos dela aqui, eu sei que já está caminhando para isso, tem gente orando por isso, e logo vai estar com a gente, em nome de Jesus. E aí, nesses dias maus, então você vai perguntar para as pessoas, por que você fez isso, o que está acontecendo com você? Eu não sirvo para nada, eu sou um nada. E aí eu entendo quando Jesus ensina os seus discípulos e nos ensina que falamos, sirva uns aos outros. Mano, é um macete louco, é poderoso. Sirvam uns aos outros, orem uns pelos outros, amem uns aos outros. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está servindo, que está fazendo uma coisa para o outro, está sendo uma boa influência para os outros, sabe o que ela está fazendo? Ela está vivendo, mano. Então não tem espaço para depressão, cara, porque você vai estar fazendo. Eu sei que existe problemas que vai precisar ser corrigido com medicação e tal, mas pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, faça uns pelos outros. E quando você começa a fazer uns pelos outros, você se sente vivo, você está vivo, você faz. Então uma sede de fazer um pelos outros tem tudo a ver não com o outro que você está fazendo, mas sim com você. E eu entrei nisso, que eu estava falando de dia mal, mas enfim, glória a Deus. Mas aí os rumores dizem que o mestre está vivo, velho. E aí, vai dar certo, hein? 5 minutos. E aí o mestre está vivo, e daí ele está vivão, e Pedro vai lá, mano. E ele descobre que o mestre está vivo, cara. Meu Deus, cara. Gente, ele está vivo, velho. E isso muda toda a história. Porque daí quando nós descobrimos que ele está vivo, então quer dizer o que os profetas falaram, tudo o que aconteceu lá atrás, então quer dizer ele morreu, então hoje é o 3º dia, ele ressuscitou, então as promessas, tudo é real, é verdade, vamos lá. Meu, e acontece toda a cena, ele aparece, ele fala com Pedro, serve peixe, toda aquela coisa, e ele diz que vai, e que ele vai voltar. Meu, os caras têm uma convicção sinistra, velho. Sinistra. E aí começa o livro de Atos. O livro de Atos que fala da ação dos discípulos, sabe, do id, que eles foram para cima. Os tempos não eram tão bons assim. O bicho pegava, tinham massacrado Jesus na porrada, na paulada, em tudo que poderia fazer. O cara sangrou, e sangrou de verdade.
na violência. E nesse ambiente, mano, os caras não querem mais nem saber. Por quê? Por causa da convicção em Cristo Jesus. Então, como permanecer em meio ao caos? Não tem outro jeito. Convicção em Cristo. Nós não fica aqui, cara. Ninguém vem nos domingos aqui contar uma história da carochinha, contar uma coisinha, algo. Não, nós vamos falar de poder de Deus, cara, de mudança de vida, cara, de pessoas que não eram nada, que se tornam alguma coisa, de pessoas que eram um nóia, um lixo, cara, para a sociedade, mas para Jesus era alguma coisa, e Ele fez. Eu falei hoje de manhã aqui, eu fui numa instituição essa semana, Fundação Casa. E aí cheguei lá e, mano, tinha um cara internado porque ele tinha relação com o pai, e o pai tinha relação com o filho, cara. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo, está rolando. Mas nós recebemos poder, cara, porque a Bíblia nos garante. No capítulo 2, o Pedrão sem medo de nada, independente do que ia falar, independente do caos que passou, eu traí, todo mundo viu, mas eu não quero saber, eu vou subir, eu vou lá, porque eu sei em quem eu tenho crido. E ele sobe, mano. E Pedro levantou e disse, e a pregação começa. E a Bíblia nos fala que 3.000 pessoas aproximadamente se renderam à parada e foram batizados com fogo. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ou seja, independente do caos, eu aprendi algo com o Brisa. A gente participava do mesmo GC. Independente do caos, Brunão, independente do que está acontecendo, mas não larga ele, velho. Ele fala assim, não larga ele, velho. E a gente fica aqui. E às vezes a gente não tem força para nada. E é igual o cilindro de oxigênio, de mergulho. Dá um pega nele. Prende, fica. E meu, por muito tempo foi assim, porque eu também não queria. Mas tinha algo que me puxava, que me colocava perto dele, perto de pessoas. A única coisa que me restava era responder. Não tem para onde a gente ir. Eu tenho o costume de falar, nós sabemos demais. Pedro sabia demais. Ele negou. Muita gente crucifica, fala um monte de coisa, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Pedro tem a convicção de quem ele é. E aí ele olha aquilo, independente do caos. Se você olhar um pouco mais para frente, Estevão já tomou várias pedradas e morreu, cara. Mas não, a igreja continua. Se você for procurar historicamente como é que foram as mortes dos discípulos, não foram tão boas assim, não. Cabeça cortada, crucificado, porrada. Gente, os caras não pararam, permanecendo. Mas como? Nele, crendo nele, participando das coisas dele. Brunão, você não sabe o que aconteceu. Meu, pega a história de Pedro. Deu mancada, não tem essa. Jesus te ama, Jesus te quer. Quem fala para você aqui é um cara que conheceu Jesus na infância com a sua mãe, uma mulher de Deus, cara. Adolescência toda zoada, conheci Jesus, recebi Jesus, cara. Comecei a caminhar, comecei a olhar os problemas da igreja. Aconteceu, saí fora, mano. Achava que Jesus não me ama. Um dia numa reunião, mais ou menos com uma quantidade assim de pessoas, Jesus me tocou e falou, eu ainda te amo. Se você tem dúvida, cara, de algo que aconteceu na sua vida, se você pensa em largar e não permanecer, meu, de verdade, mano, troca uma ideia comigo que eu vou falar algo pra você, velho. Se isso aqui não abriu sua mente ao ponto de falar, meu, permanece, continua, não para. Eu sei que tem dia que vai dar vontade de parar, mano. Tinha dia que eu dava murro no chão porque eu tinha vontade de me drogar, mas eu falava, não, eu senti algo, eu sei que é real, eu sei que abstinência, isso aqui vai passar, e passa. Mas eu tenho para falar, permanece, cara, permanece, até que do alto venha poder, mano. E aí, mano, independente do que falaram lá na sua rua, lá na sua escola, na sua família, mano, independente disso, cara, as coisas vão acontecer. Porque você é legalzão? Não, porque Jesus é vivo, cara. Jesus é vivo, mano. E esse mesmo Pedrão que falou o que falou, deixou para trás. E quando ele recebe Jesus naquela intensidade, naquela pregação, se você olhar as cartas de Pedro, é sensacional, cara. 1 Pedro, eu lendo, eu fiz até um resumo, mano, ele fala da vida cristã na prática, da certeza da salvação, de uma certeza, independente do que aconteça, posso tomar aqui, tomar ali, certeza absoluta da salvação. Fala de alegria no sofrimento, gente, meu Deus, cara,
ser alegre enquanto estar sofrendo, cara. Sabe, minha mãe sempre me fala, e eu falo isso também para todo mundo, cara, desde pequenininho: filho, escolhe Jesus. Com Jesus, ainda que tudo pareça desfavorável, é favorável. Ele fala também como você enfrentar as perseguições. E para mim finalizar, eu quero ler 2 Pedro, no capítulo 1, no 16 até o 18. Só prestem atenção aqui, ó. Olha o que o mano escreve, velho. A convicção é tanta, mano. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no monte. Meu Deus, cara. Mano, o cara não quer mais nem saber, mano. Ele vai fechar, ele vai falar, ele vai fazer, porque ele tem certeza do que ele está crendo, cara. Tenha certeza, isso aqui não é só um momentinho, não é uma festinha que você tem e levanta as mãos e fala: nossa, que legal, amanhã é domingo ou segunda-feira. Não, cara, é poder de Deus. Isso aqui tem poder para mudar a vida, cara. Isso aqui tem poder, velho, para mudar aquele que ninguém quer mais, cara. Ninguém quer mais, velho. Ninguém quer, cara. Ninguém quer abraçar os cracudos da Cracolândia. Ninguém quer chegar nos menores infratores e olhar na cara deles e falar: cara, tem jeito. Não, mas mataram meu pai, mataram minha mãe. Eu falei: cara, eu não imagino o que você está sentindo no seu coração, mas tem um jeito, cara. Tem um Jesus que muda tudo isso, cara. Me procura, velho. Sai daqui, me procure. Eu não tenho medo de dar endereço, não, cara. O cara é preso, se for fazer, mano, Jesus está me guardando, mano. Vai lá em casa, mano. Eu moro no Vale das Flores. Poxa, eu moro na Gurilândia, então, mano. Vai lá em casa, mano. Procura ali, velho. Vai na Poema, eu tô lá. Fala que você me conheceu. Sabe, eu quero falar com todas essas histórias pra você, cara. Independente do que aconteceu, em meio ao caos da vida, das coisas, escolha Jesus. Permaneça nele. As coisas vão funcionar. E independente que tudo pareça desfavorável, cara, tudo aos seus olhos esteja desfavorável, com ele é favorável. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor continua fazendo, papai. O Senhor não foi um que fez só lá atrás, que fez só para os antigão. Não, o Senhor continuou fazendo. E aqui em 2019, cheio de jovens que poderiam estar na Sabadeira, em qualquer outro lugar, escolheram estar aqui, estar recebendo algo do céu. E Pai, não porque nós somos alguma coisa, mas é porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor vem fazendo através de pessoas. Não é o Brunão, não é o Dezão, não é a Lília, não é o Felipe Lócio, não é nenhum outro líder, papai. É o Senhor Jesus, é o Senhor que faz, papai. Fortalece aquele que se sente fraco, papai. Dê forças para aquele que tem tido pensamentos, pai, que não tem nada a ver, pai, com o padrão, pai, do céu. Nós queremos o céu, e aí nós sabemos, pai, caminhando nisso, nesse caminho, como disse João Paulo, as coisas vão acontecendo. Papai, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, e nós sabemos disso, mas o Senhor nos ama com amor incondicional, um amor que lança fora o medo, um amor que muda, transforma e liberta. Eu glorifico o teu nome nessa noite, Jesus. Muito obrigado. Glórias a ti.